Olá, pessoal. Assim como o previsto, né, que foi combinado em sala de aula, eu vou realizar a atividade da lista um, que é preparatória para a prova. Então, essa aula vai ser à distância e a próxima aula de revisão vai ser presencial. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem tirar na próxima aula. E reforçando, né, que essa atividade vale nota. Então, por mais que eu esteja fazendo vídeo e resolvendo, é basicamente para facilitar, né? É importante que vocês exercitem, realizem a atividade e apresentem no dia da prova. Eu não vou recolher, não precisa preparar para entregar, mas precisa me apresentar no dia da prova. Vai haver lá na prova uma nota da prova e embaixo a nota da lista. E eu já vou registrar no dia da prova a nota atribuída para a lista. É basicamente fazer a atividade, eu vou observar, houve uma tentativa de realizar os exercícios, beleza, já pontuou, beleza? É, Vamos lá para as questões. As questões que são discursivas, eu vou simplesmente falar. E daí vocês podem reassistir o vídeo e pegar todos os detalhes. As que forem de solução que tem gráfico ou solução algébrica, daí eu vou desenvolver na mão aqui com vocês. Primeiro, questão número um. É bem seguindo os princípios de economia, inclusive na mesma ordem do livro, vocês vão reparar. Conceitue trade-off, custo de oportunidade, custo econômico e custo contábil. Então, e qual é a relação entre esses conceitos? Primeiro, trade-off é uma situação de dilema. Quando você tem recursos escassos e necessidades infinitas, a aplicação desses recursos vai enfrentar a situação de trade-off. Ou seja, se eu aplicar o recurso para uma coisa, eu não posso aplicar o recurso para outra coisa. Meu dinheiro, por exemplo, é um recurso limitado. Minhas vontades de consumo são infinitas. Eu enfrento trade-off no ato do consumo. Consumir uma coisa significa abrir mão de outra. Custo de oportunidade. Custo de oportunidade é aquilo que você abriu mão. Existe uma situação de trade-off. Quando você tem que tomar uma decisão, digamos, entre A e B, se eu optar por A, eu abro mão de B. Se eu optar por B, eu abro mão de A. Portanto, o custo de oportunidade é aquilo que eu deixei de obter ao tomar minha decisão. Se eu escolhi A, meu custo de oportunidade seriam todos os resultados que eu poderia ter obtido se eu tivesse escolhido B. Então, o custo de oportunidade de A é tudo que eu deixei de obter por não ter optado por B. Custo econômico. Custo econômico é o custo contábil mais o custo de oportunidade. O custo contábil é basicamente o custo que a gente tem intuitivamente, né, como custo associado a uma atividade econômica. Então, intuitivamente, quanto custa de fato? O custo contábil é o que aparece no balanço das empresas, é o que aparece no nosso extrato, né, do banco, aparecem os custos contábeis. Agora, o custo econômico inclui algo que vai para além desse custo contábil. É tudo aquilo que eu deixei de obter. Esse custo econômico não vai aparecer no meu extrato ou no balanço das empresas, né? Esse custo econômico inclui o custo de oportunidade, tudo aquilo que eu deixei de ganhar. Qual a relação entre esses conceitos? Na minha própria explicação já ficou bem claro, mas para reforçar, né? O trade-off cria a situação, né? Ele é a própria situação que cria um custo de oportunidade. É em decorrência da existência de trade-off que existe o custo de oportunidade. O custo contábil e o custo econômico se distinguem entre si em decorrência do custo de oportunidade, que aparece no custo econômico e não aparece no custo contábil. Assim você já relacionou os quatro conceitos. 2. Conceitue externalidade. Dê exemplos de externalidades positivas e negativas. Externalidade é, ocorre quando uma atividade econômica afeta terceiros. A externalidade, por exemplo, no caso de uma externalidade negativa, poderia ser poluição. Vou pegar um exemplo de poluição sonora. Digamos que existe um evento de música, um evento musical, né? Esse evento musical tem artistas, tem público e tem pessoas que não estão nem aí para o evento musical, que não têm relação com o evento musical, que serão afetadas pelo evento musical. Por exemplo, quem mora perto, por exemplo, as pessoas que é, passam na região vão ser afetadas pelo movimento do evento de música, vão ser afetados pelo som. Então, existe uma série é, de agentes na sociedade que vão ser afetados por um evento de música, né? E
Ou seja, a sociedade vai ser afetada, não somente quem participou daquela atividade econômica. Essa é uma situação de externalidade. Ela vai ser negativa quando? Quando as pessoas forem prejudicadas, quando esses terceiros forem prejudicados. Então, é uma externalidade, porque afeta um terceiro, e é negativa, porque é prejudicial. Uma externalidade positiva poderia ser, a gente falou, inclusive, esse exemplo em sala de aula, né? Captação de carbono. Eu estou plantando, digamos, árvores para fazer papel, e um efeito secundário, que afeta todo mundo, toda a sociedade, é a captação de carbono. Esse benefício que é feito à sociedade, né? Ou seja, é uma externalidade, porque afeta terceiros, e nesse caso é um benefício, é positiva. Se chama externalidade positiva, um exemplo de externalidade positiva. O que é mão invisível? Mão invisível é a força de mercado, né? Que faz com que oferta e demanda se ajustem. Do ponto de vista neoclássico, da teoria que a gente está utilizando, isso opera como forças de oferta e de demanda que geram um preço e uma quantidade de equilíbrio. Mas mão invisível é basicamente a força de mercado, né, que aloca os recursos na sociedade. 4. Explique o princípio 9. Os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Explique a teoria quantitativa da moeda. O princípio 9 é basicamente a teoria quantitativa da moeda, né? Porque o enunciado é esse. Os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Porém, a expressão que sintetiza toda essa discussão é a teoria quantitativa da moeda. MV igual a PY. Lembrando que o M é, então, deixa eu anotar aqui para vocês eu vou fazer a mão, né, para vocês acompanharem comigo. Bom, então aqui nós temos o exercício 9. Deixa eu ver se está bem legível. Eu vou escrever nessa parte aqui que fica mais legível para vocês. MV igual a P vezes Y. MV igual a PY. O Y a gente vai considerar constante, é o nível de produção. V vamos considerar constante, que é a velocidade de circulação da moeda. E aqui a gente vai ter a proporção. Vão ser proporcionais à quantidade de meio circulante e o nível de preço. Então, se cresce, se multiplica por 2 a quantidade de meio circulante, você vai multiplicar por 2 também o nível de preço. Bom, agora descreva a curva de Phillips fazendo referência ao gráfico. Aqui é muito simples a descrição da curva de Phillips, né? A curva de Phillips nada mais é do que uma representação da relação negativa que existe teoricamente entre desemprego e inflação. E, bom, a nossa concepção aqui de inflação é uma inflação que depende do nível de emprego, né? E qual é essa relação? Negativa, como a curva de Phillips expressa. Deixa eu abrir aqui para vocês o vídeo, né, da solução. Então aqui nós temos a curva de Phillips. Aqui, ou seja, quando a inflação diminui, a nossa taxa de desemprego, na verdade a relação é essa, né? Caiu a inflação, aumenta o desemprego. Mas a causalidade é do desemprego gerando a inflação, pelo menos é o que supõe a teoria. Então, por exemplo, se o nível de desemprego aumentou, o que aconteceria? A taxa de inflação cairia. Essa relação negativa entre inflação e desemprego é justamente o que expressa a curva de Phillips. Bom, agora você ganhou R$100 e pode depositar no banco. Opa, desculpe. Você ganhou R$100 e pode depositar no banco, recebendo R$5 de juros ao final do ano. Ou então, gastar tudo agora. Qual o custo de oportunidade de gastar tudo agora? É aquilo que eu abri mão, a segunda alternativa, né? A que não foi escolhida. O custo de oportunidade de gastar tudo agora é não receber R$5 de juros ao final do ano. E qual seria o custo de oportunidade de aplicar o dinheiro? Ou seja, de escolher a primeira opção? Seria deixar de gastar tudo agora, o que traria satisfação no momento presente, né? Então, tudo que eu deixei de ganhar é meu custo de oportunidade. Descreva o fluxo circular da renda e complete o fluxo inserindo legenda para os fluxos de ativos monetários e fluxo real da economia. Bom, aqui já está representado, só vou fazer os comentários. Ó.
Aqui nós temos o mercado de bens e serviços, lá embaixo o mercado de fatores de produção. Ou seja, são dois mercados. E a gente tem dois agentes, empresas e famílias. As empresas se relacionam com o mercado de bens e fatores trabalhando, ofertando mão de obra. Então, essa flechinha das famílias para o mercado de fatores de produção indica é, venda de mão de obra, né? No mercado de fatores de produção, no mercado de trabalho. As empresas contratam essa mão de obra, ou seja, sai do mercado de fatores de produção para as empresas a contratação de mão de obra. E as empresas ofertam bens e serviços no mercado de bens e serviços, ou seja, a flechinha que sai das empresas para o mercado de bens e serviços é um fluxo real também, é um fluxo de bens e serviços. E as empresas e as famílias compram esses bens e serviços, ou seja, a saída do mercado de bens e serviços para as famílias é um fluxo real também. O fluxo, né, de dentro, que tem o sentido horário, esse é um fluxo real. O fluxo externo são compensações, contrapartidas, né? Então, por exemplo, se a família vendeu a mão de obra, ela recebe em contrapartida um salário. O fluxo que sai do mercado de fatores de produção para a família, que é no sentido anti-horário, é um fluxo monetário. As empresas vão ao mercado de fatores de produção e despendem dinheiro com fatores de produção. Ou seja, o fluxo que sai das empresas para o mercado de fatores de produção é um fluxo monetário. Das famílias para o mercado de bens e serviços, acontece consumo, né? São realizados gastos de consumo das famílias. Ou seja, a flechinha que sai de famílias para o mercado de bens e serviços é um fluxo monetário. E do mercado de bens e serviços para as empresas é a receita das empresas. Então, é um fluxo monetário também. 8. Desenhe uma fronteira de produção e explique o que essa representa. Qual o efeito da inovação tecnológica sobre essa fronteira de produção? Então, para fazer essa solução de exercício, eu vou fazer a representação gráfica aqui rapidamente, para a gente visualizar uma fronteira de produção qualquer. Então, eu vou simplesmente criar duas mercadorias quaisquer aqui. No nosso exemplo, eu acho que na nossa fronteira de produção, eu trabalhava com carros e computadores, mas poderia ser qualquer mercadoria aqui, né? Então, aqui, vou colocar computadores, carros. Uma fronteira de produção, por mais que você tenha visto lá no Mankey, né, representado com uma linha reta, idealmente a gente representa por uma curva. Porque afinal de contas a gente tem rendimentos marginais decrescentes aqui quando você começa a concentrar a produção, seja em carros ou seja em computadores. Então essa aqui é uma fronteira de produção. Na área de dentro da fronteira de produção, nesse pontinho A, você tem uma produção possível, mas ineficiente. Pontinho B, um ponto impossível de ser alcançado no curto prazo. E no ponto C aqui, por exemplo, qualquer ponto sobre a fronteira de produção é um ponto eficiente de produção e que expressa justamente uma combinação ótima, né, de produção de carros e de computadores. Lembrando que aqui são todas quantidades, né, quantidade de carro, quantidade de computador. A inovação tecnológica tem o efeito de expandir a fronteira de possibilidades de produção. Então, imaginem que houve uma inovação tecnológica geral, aumentando a produtividade do setor de carros e de computadores. Haveria uma nova fronteira de possibilidades mais afastada da origem. Se houvesse inovação tecnológica somente em carros, a gente teria esse cenário em que aumenta a produção máxima de carros, mas não aumenta a produção máxima de computadores. Qualquer uma das duas respostas estariam corretas, né? O efeito da inovação tecnológica é a expansão da fronteira. Bom, então vamos para a questão seguinte, que discute, né? O que é uma afirmação positiva e uma afirmação normativa. Vocês se lembram que eu fiz uma série de críticas a essa suposta neutralidade da ciência ou neutralidade do discurso, que seria associada a uma afirmação positiva, mas aqui eu não estou nesse momento de revisão, o objetivo não é fazer uma crítica, o objetivo é me ater ao que o autor fala, e para o Mankey existem dois tipos de afirmação que os economistas fazem. Afirmações positivas, que são aquelas como o mundo, que descrevem o mundo como ele de fato é. E uma afirmação normativa que deixa transparecer como o autor gostaria que fosse o mundo. Então, o exemplo clássico que eu trago, né, é afirmar: os salários na Europa são altos.
são altos relativamente aos demais países do mundo, ou demais é, continentes, né? Então você tem os maiores salários do mundo na Europa. Ao mesmo tempo, eu poderia. Essa é uma afirmação positiva, eu não estou dando juízo de valor. Agora, eu poderia dizer: os salários na Europa são muito altos, eles deveriam ser rebaixados para que o investimento fluísse para a Europa e o crescimento fosse retomado. É, ainda que exista uma argumentação, para você ver como não é puramente normativo também, né? Eu fiz uma argumentação lógica, mas ela já transparece o que eu acho, no caso é só um exemplo, não penso isso, né? É, o que eu acharia, o que eu pensaria que deveria acontecer com a Europa, né? Então acho que os salários devem ser baixos porque eles são altos, devem ser rebaixados porque eles são altos demais. Essa é uma afirmação normativa. Os salários são altos porque comparativamente a outros países os salários são altos. É uma afirmação positiva, beleza? É, questão 10, explique vantagem absoluta e vantagem comparativa. Qual a diferença? Vantagem absoluta. Você precisa pensar em dois países produzindo uma mesma mercadoria. Então, por exemplo, o Brasil e Estados Unidos produzindo soja. O Brasil é mais produtivo do que os Estados Unidos na produção de soja. O Brasil tem vantagem absoluta na produção de soja. E, segundo a teoria do Smith, que é essa da vantagem absoluta, um país que tem vantagem absoluta em uma determinada mercadoria, na produção de uma mercadoria, deve ser exportador dessa mercadoria. Agora, o que é a vantagem comparativa? É, gostaria aqui de reforçar, né, essa questãozinha eu pretendo explorar com valores numéricos na prova. Aqui eu não criei nenhum exemplo, mas os exemplos são muito simples, né? Vocês podem retomar a aula, retomar os slides e vão ter lá alguns exemplos em que a gente tem o número de horas necessárias para produzir as mercadorias e assim a gente consegue identificar a vantagem comparativa. Mas, bom, o que é a vantagem comparativa? Para entender a vantagem comparativa, a gente precisa de dois países, porém, precisamos de dois produtos, não somente um único produto. Então vamos comparar os Estados Unidos e o Brasil em termos de produção de carros e produção de computadores. Não, desculpa, carro e soja. Carro e soja, que fica mais fácil, são dois produtos bem distintos, né? E o Brasil, evidentemente, teria vantagem na produção de, assim, na minha hipótese, né? Vantagem na produção de soja e os Estados Unidos na produção de carros. Bom, por quê? De onde vem essa vantagem comparativa que eu vou trazer aqui? Para o Brasil, pouco importa, em termos absolutos, qual é a produtividade de cada um dos setores, seja da soja ou seja do carro. É, o que importa para a vantagem comparativa é o custo relativo. Quanto um carro custa em termos de soja e quanto uma soja custa em termos de carro. Ou seja, eu vou precisar calcular o custo de oportunidade da produção de soja em termos de carro. E assim eu posso comparar quanto cada país tem de custo de oportunidade em cada uma das produções e aquele que tiver o menor custo de oportunidade na produção de carros, por exemplo, terá vantagem comparativa na produção de carros. Vou trazer um exemplo aqui com números hipotéticos, só para a gente brincar, né? Imaginem que eu fiz o exercício e calculei. Um carro nos Estados Unidos custa é, 10 sojas, né? E no Brasil, um carro no Brasil custa 20 sojas. Se no Brasil custa 20 sojas e nos Estados Unidos custa 10 sojas, se acharem estranho, voltem lá nos slides, tudo vai fazer sentido, né? Significa que o Brasil tem vantagem comparativa na produção de soja, porque aqui custa menos a produção de soja do que nos Estados Unidos. E no caso de carros aqui, que eu acabei de dar o exemplo, né? Era um carro igual a 20 sojas no Brasil, um carro igual a 10 sojas nos Estados Unidos. Significa que os Estados Unidos têm vantagem comparativa na produção de carros, porque afinal de contas custa menos em termos de soja produzir carro lá nos Estados Unidos do que no Brasil. Bom, então a vantagem comparativa, a palavra-chave para conseguir descrever a vantagem comparativa é o custo de oportunidade. Enquanto na vantagem absoluta, a palavra-chave é o custo absoluto, ou custo em termos absolutos, né? Não em termos comparativos ou relativos. 11. Oferta e demanda. Explique o que é uma curva de oferta e uma curva de demanda. Bom, aqui eu vou apresentar graficamente de uma forma bem breve, vocês já estão acostumados com essa representação, mas basicamente você tem na discussão sobre oferta e demanda, a descrição bem simples. A demanda é uma curva que representa infinitas combinações de preços e quantidades demandados. E esses preços e quantidades se relacionam negativamente, porque afinal de contas, quanto maior for o nível de preço,
menor será a quantidade demandada. Então, por exemplo, se eu tivesse uma redução de preços, né, saindo aqui de P1 até P2, né? Se houvesse uma redução de preço, haveria um aumento da quantidade de Q1 até Q2. Obviamente, quantidades e preços nos eixos. Então, uma curva de demanda representa infinitas combinações de preços e quantidades em que preços se relacionam negativamente à quantidade demandada. Agora eu vou fazer em vermelho a curva de oferta. A curva de oferta representa infinitas combinações de preços e quantidades, mas aqui a relação é positiva entre preços e quantidades. Vou esticar um pouquinho a perninha aqui só para ver. Ó. Se o preço tivesse saído de P2 para P1, a gente teria um aumento das quantidades de Q2 para Q1. Então, um aumento nas quantidades, porque as quantidades se relacionam positivamente com os preços. Uma interpretação mais microeconômica, que eu não vou exigir na prova, é legal o aluno falar isso, porque é um complemento, né? Mas é suficiente o que eu falei até agora sobre oferta e demanda para descrever oferta e demanda. Mas a curva de demanda é composta por infinitos pontos de maximização de lucro por parte do empresário. E a curva de oferta é composta por infinitos pontos de maximização de lucro nos diferentes contextos de preço. Enquanto a curva de demanda é composta por infinitos pontos de maximização da utilidade por parte dos consumidores em diferentes níveis de preço. Ou seja, a qualquer preço que esteja, a curva de demanda é composta por pontos que maximizam a utilidade dos consumidores. Bom, complete e represente graficamente a curva de oferta e demanda. E aqui a gente vai ter um quadro, né? Bem simplesinho para ser preenchido. E vai cair na prova muito parecido, já estou avisando, para que ninguém seja pego de surpresa. A diferença é que na prova eu vou pedir para demonstrar o cálculo do ponto de equilíbrio. Então, tem esse adicional aí na prova. Bom, mas aqui eu vou resolver com vocês, mostrando o cálculo. Então, quantidade demandada igual a 5 menos P. Quantidade ofertada igual a P. Beleza? Opa, deixa eu transitar aqui a imagem. Ó, estou escrevendo aqui no cantinho, né? Quantidade ofertada é igual a 5 menos P, enquanto a quantidade ofertada é igual a P. Como se encontra um ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é o ponto de igualdade entre oferta e demanda. Então, quantidade ofertada é igual a quantidade demandada. Portanto, preço, fazendo aqui as operações algébricas, igual a 2,5. Esse é o preço de equilíbrio. Ao preço de equilíbrio igual a 2,5, a quantidade ofertada, que é igual à quantidade demandada, que é igual à quantidade de equilíbrio, esse é o ponto, né? Vai ser igual a 2,5 também. Então a gente já sabe que no 2,5 e 2,5, que seria mais ou menos aqui, ó, vai haver o ponto de equilíbrio. Nosso gráfico, o 2,5 e 2,5 está aqui. Está meio confuso aqui, né? Mas aqui é o 2,5. 2,5. Ficou ruim ficaram ruins as linhas, mas dá para acompanhar aqui. Bom, então a nossa oferta, vou compor os pontos aqui. Ó. Preço igual a 1, oferta igual a 1, preço igual a 2, 2, 3, 4 e 5. Como é que eu fiz isso? Só substituir a curva de oferta, né? Quantidade ofertada igual a P. Então, a quantidade ofertada igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 e 5. Os pontinhos aqui são esses. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nossa curva de oferta está representada. A curva de demanda, a gente sabe que vai cruzar aqui no 2,5. Vamos substituir os valores lá. 5 menos P. Essa é a expressão da curva de demanda. Então, 5 menos 1, 4. 3, 2, 1, 0. Podemos observar aqui
lá quando o preço é igual a 5, deixa eu ver. Quando o preço é igual a 5, a quantidade demandada é igual a 0. Quando o preço é igual a 4, a quantidade demandada é igual a 1. Quando o preço é igual a 1, a quantidade demandada é igual a 4. Então, está representada a nossa curva de demanda. E está calculado o ponto de equilíbrio aqui do nosso lado, né? O ponto de equilíbrio é composto por preço e quantidade. Assim se compõe o ponto E de equilíbrio. Beleza? Quantidade de equilíbrio pode ser expressa aqui, o preço de equilíbrio está expresso aqui, nos dois eixos, né? Opa. O preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. O que causa um movimento sobre a curva de demanda? O que poderia causar deslocamento da curva de demanda? Ilustre graficamente. Bom, aqui tem um resuminho, né, para vocês, já para facilitar. Já deixei um resuminho, mas eu vou mostrar graficamente como é que ficaria a diferença entre o movimento sobre a curva de demanda e o movimento da curva de demanda. Vou fazer duas curvas de demanda aqui. Preço, quantidade, demanda. Preço, quantidade, curva de demanda. No primeiro caso aqui, vamos considerar o que acontece quando o preço varia. Digamos que o preço tenha variado daqui até aqui. Então, as quantidades variariam de Q1 até Q2 e P1 até P2 a variação. Ou seja, quando o preço cai, a quantidade demandada aumenta. Esse é um movimento de quantidades demandadas decorrente da variação de preço. Agora, se houver variação da renda, variação do preço dos bens relacionados, variação dos gostos, variação das expectativas, variação no número de compradores, aí o fenômeno observado vai ser um deslocamento da curva inteira de demanda. Vou colocar aqui, D2. Ou retração, né? Depende do sentido que aconteceu o fenômeno. Agora eu vou falar rapidamente para vocês, isso vai ser cobrado em forma de múltipla escolha, eu pretendo cobrar em forma de múltipla escolha, algumas afirmativas sobre os fatores que causam deslocamento na curva de demanda. Então, por exemplo, vocês vão se lembrar que para a renda existem duas possibilidades. Quando é um bem normal, o aumento da renda gera aumento da quantidade de demanda, gera aumento da demanda. Então, se aumentou a renda dos consumidores e a gente está tratando de um bem normal, esse aumento de renda faz com que os consumidores consumam mais, ou seja, a curva de demanda se aquece, ela se desloca para a direita. Agora, se houvesse, ou se fosse o caso de um bem inferior, né, como a margarina, que é o exemplo que a gente trouxe em sala de aula, se aumentasse o preço se aumentasse a renda dos consumidores, eles deixariam de consumir essa mercadoria que é de segunda qualidade. Né? Então, no caso de bem inferior, o aumento da renda faz com que a demanda por essa mercadoria se esfrie ou se retraia. Os preços de bens relacionados, aí a gente tem que lembrar do que são os bens relacionados. Ou são complementares ou são substitutos. Se forem bens substitutos, o aumento do preço do suco de limão gera aquecimento da curva de demanda por suco de laranja. Para bens substitutos, o aumento do preço de um impacta no aumento da demanda pelo outro. Se forem bens complementares, como gasolina e óleo de motor, se aumentar o preço da gasolina, as pessoas vão demandar menos óleo de motor. Ou seja, seu complementar vai ter uma curva de demanda retraída. Se aumenta o preço de um bem, o seu complementar tem a curva de demanda retraída. Beleza? Os gostos dos consumidores. Se eles gostam mais, eles consomem mais. Se gostam menos, consomem menos. Isso muda ao longo do tempo. Expectativas. Aí também é meio qualquer coisa, né? Se eu achar que vale a pena comprar hoje, aquece a curva de demanda. Se as pessoas acham que não vale a pena comprar hoje por algum fator expectacional, a curva de demanda se retrai. O número de compradores é o mais trivial. Quanto mais comprador, mais a curva de demanda está à direita. Então, se entram compradores, a curva de demanda se desloca para a direita. Se vai embora o comprador
desse mercado, então a curva de demanda se desloca para a esquerda, se aproxima do eixo Y. Responda o que é elasticidade preço da demanda e define a elasticidade renda da demanda. Elasticidade é uma medida de sensibilidade. É uma medida de sensibilidade que é composta pela razão entre duas variações percentuais. E é extensamente utilizada em economia. A elasticidade preço da demanda, que caracteriza uma curva de demanda. Então, o que é a elasticidade preço da demanda? É a sensibilidade da quantidade demandada em relação às variações de preço. Eu tenho no numerador a variação percentual da quantidade demandada, no denominador a variação percentual do preço. Define a elasticidade e renda da demanda. É a sensibilidade da demanda em relação às variações de renda. Para bens normais, a elasticidade e renda da demanda é positiva. Para bens inferiores, a elasticidade e renda da demanda é negativa. Se a renda aumenta 1%, então a demanda por alimentos orgânicos aumentou 1%. Este bem é um bem normal ou inferior? Calcule a elasticidade e renda da demanda nesse caso. Bom, se aumentou 1% a renda do consumidor e aumentou 1% a demanda, esse é um bem normal. Né? Afinal de contas, existe uma relação positiva entre renda do consumidor e a quantidade demandada pelo bem. E agora calcule a elasticidade. É muito fácil o cálculo, né? Variação percentual da quantidade demandada dividida pela variação percentual da renda. 1% dividido por 1% é igual a 1. Elasticidade renda da demanda é igual a 1. Por ser maior do que zero, a gente está tratando de um bem normal. O que são bens substitutos? A gente discutiu há pouco, né? E define a elasticidade e preço cruzado da demanda. Então, bens substitutos, vocês vão se lembrar que é um tipo de bem que quando aumenta o preço de um, a demanda pelo outro é aquecida. Então, o que aparece na formulazinha da elasticidade e preço da demanda? A gente vai ter no numerador, é sempre a mesma coisa, é variação percentual da quantidade. No denominador, a gente vai ter o preço da outra mercadoria, do bem substituto. Então, essa é uma importante característica, né, da elasticidade de preço cruzado da demanda, é que no denominador a gente vai ter o preço da outra mercadoria. Quer ver um exemplo? 2 bens substitutos, suco de limão, suco de laranja. Vamos calcular a elasticidade de preço cruzado do suco de laranja. Se é do suco de laranja, no numerador tem a quantidade de suco de laranja. O que vai ter no preço do denominador? O que vai ter no denominador? Variação percentual do preço do suco de limão, da outra mercadoria, do substituto. E agora sim a gente consegue imaginar, né? Já que no numerador nós temos a variação percentual da quantidade de suco de laranja. No denominador nós temos a variação percentual do preço do suco de limão. O que você imagina? Que a elasticidade vai ser positiva ou negativa a essa razão? Aumento do preço do suco de limão gera aumento da quantidade demandada por suco de laranja. Numerador positivo quando acontece variação positiva no denominador. Elasticidade de preço cruzado da demanda para bens substitutos é positiva. Isso vai ser o oposto, né? Vai ser negativa se fossem bens complementares. 16. Defina o peso morto. No gráfico 11, implemente o imposto de $1 sobre o produto e indique quando o imposto não irá incidir sobre o consumidor e quando irá incidir. Esse aqui, na verdade, vamos discutir isso depois da prova. Esse aqui eu acabei deixando, vamos discutir isso depois da prova. Não vai cair nessa prova, né? Eu já não coloquei essa questão já excluí da prova, desse ano, pelo menos. Questões de concursos. Essas aqui são bem cansativas, porque tem que ler, né? São enunciados longos, mas acho importante vocês darem atenção para isso, porque é muito frequente a incidência desses conteúdos em concursos de economia, ou para concursos de outras áreas que têm prova de economia, né? Então, relacione a coluna 1 com a 2, associando o tipo de bem, o tipo de coeficiente de elasticidade renda e elasticidade preço cruzado da demanda por tipo de bem. Beleza, vamos lá. Elasticidade renda positiva. É renda da demanda, né? Não está escrito, mas não tem outra elasticidade de renda. Então é elasticidade de renda da demanda positiva. Isso está associado a bem normal. Então, aqui estaria o nosso 1. Agora, renda da demanda negativa. Bem inferior. Preço cruzado da demanda positivo. Bem substitutos, como a gente falou agora há pouco, né?
Elasticidade de preço cruzado da demanda negativa. Então, esse aqui é o 3. Se é negativa, é para bens complementares. E eu até comentei em aula, né? Tirei sarro, né? Porque são bens independentes, né? Quando a elasticidade de preço cruzado da demanda é igual a zero, significa que um não impacta o outro. Então são bens independentes. Esse aqui é o 5. Qual seria o coeficiente de elasticidade de preço cruzado da demanda e como seria a classificação em termos de elasticidade se um bem aumentasse seu preço em 15%, então aumentou 15% o preço, a quantidade ofertada desse bem não foi alterada. Então a gente tem no numerador 0, no denominador 15%. A elasticidade preço da oferta seria zero. O coeficiente elasticidade preço da oferta seria igual a zero, classificado como perfeitamente inelástico. Essa aqui é a resposta correta. Por quê? Né? Porque é simplesmente zero dividido por 15%. Então, elasticidade igual a zero. No numerador é sempre a variação percentual da quantidade, no denominador é a variação percentual do preço. 3. Considere que a elasticidade de preço da demanda por gasolina seja igual a 4. O que acontecerá com a quantidade demandada por gasolina se o preço aumentar em 10%? Um impacto de 40%, né? Só que agora vai ser uma queda de 40% na quantidade demandada. Irá diminuir em 40%. O gráfico abaixo mostra a curva de demanda por maçãs por parte dos consumidores. Ó. Vamos ver, aumentou de 20 para 22, de 10 para 11. É aproximadamente, é proporcional, né? Vocês perceberam que é proporcional. Quando cai, na verdade, caiu aproximadamente aqui. É aproximadamente, porque se fosse calcular a rigor, não dá bem isso, não, né? Bom, mas caiu aproximadamente 10%, ao mesmo tempo que aumentou aproximadamente 10% da quantidade demandada. Então vamos colocar 10% dividido 10% da quantidade dividido por 10% do preço, a gente teria elasticidade preço da demanda igual a 1. Beleza? O cálculo é bem simples, né? A gente pega 10% aqui, que é a variação percentual da quantidade, dividido pela variação percentual do preço, e dá 10% dividido por 10%. O que poderia gerar de confusão aqui? Bom, por primeiro, que não é exatamente assim que se calcula, né? Isso é uma aproximação. Inclusive aqui o autor colocou aproximadamente, pedindo, né, para dar problema no concurso, né? Porque ele não colocou o valor exato. Mas enfim, o valor mais próximo aqui com certeza é 1, né? Então você teria que marcar essa resposta. E por que não é menos 1? Alguém poderia dizer, poxa, mas caiu o preço quando aumentou a quantidade demandada por maçã. Então, a gente teria um numerador positivo e um denominador negativo. Beleza. No cálculo, realmente, a gente chegaria em menos 1. Mas é uma mera convenção o que a gente tem aqui. É uma convenção que a elasticidade é expressa, quando a elasticidade de preço da demanda, a gente expressa ela em termos absolutos. Essa especificamente, né? É algo simples, mas tem que ser internalizado, vocês têm que acostumar. Elasticidade de preço da demanda, a gente sempre expressa ela em termos absolutos, porque afinal de contas a gente sabe que a elasticidade de preço da demanda vai ser um valor negativo. A curva de demanda, pela lei da demanda, é assim que funciona, né? Então a gente expressa em valor positivo, por isso que a resposta correta é a D. Beleza? 5. A elasticidade média e a intensidade de resposta de compradores e vendedores às alterações no mercado. Assinale a correta. Para períodos de tempo mais longos, a demanda por bens pode se tornar menos elástica, é mais elástica, está errado. Se a demanda por um produto for inelástica, um aumento no preço conduzirá a um aumento na receita total. Quando isso é verdadeiro. Porque é bem simples, né? A demanda de um produto é inelástica. Quando fala a demanda de um produto é inelástica, está falando que a elasticidade de preço da demanda é menor do que 1. Por que eu sei que é a elasticidade de preço da demanda? Porque essa é a elasticidade mais trivial de todas. Quando você vai falar assim, qual é a elasticidade da demanda? Você pensa no preço da demanda, porque é isso que é expresso na curva de demanda. Temos preço no eixo Y, quantidade no eixo X. Então, a gente fala, essa demanda é elástica, demanda é inelástica, a gente está se referindo à elasticidade de preço da demanda, não outras elasticidades relacionadas à demanda, né? Então, se a demanda por um produto é inelástica, significa que a elasticidade de preço da demanda é menor do que 1. Está entre 0 e 1. Isso significa que os impactos dos preços sobre as quantidades
são muito pequenos, né? Se eu, por exemplo, aumentei o preço em 10%, a quantidade demandada cai menos do que 10%. Tem que dar uma elasticidade menor do que 1. No final das contas, do ponto de vista do ofertante, se ele aumentasse o preço em 10%, isso impactaria menos do que 10% na quantidade vendida. E, portanto, o aumento de preço conduziria a um aumento na receita total, porque, afinal de contas, receita total nada mais é do que preço vezes quantidade. Então, imaginem, o preço sobe 10% e a quantidade cai menos do que 10%, o resultado final é uma receita total acrescida de valor. Uma curva de demanda... essas daqui estão tudo errado, né? Vamos para a próxima. 6. Se a oferta de um bem tivesse elasticidade igual a zero, a demanda determinará unicamente o preço de equilíbrio da transação. Eu vou fazer... Isso é verdadeiro, mas eu já vou desenhar aqui para vocês o gráfico, né, para entender o porquê disso. Então, vejam que no enunciado ele está dito que a oferta é inelástica. Vocês vão se lembrar, como é que a gente representa uma oferta inelástica? Verticalmente. Chama O de oferta. E por que ela é perfeitamente inelástica? Porque a gente tem variação percentual da quantidade de zero para qualquer variação de preços no eixo Y, né? Beleza, então essa aqui é minha oferta inelástica. E agora imaginem que eu tenho uma curva de demanda aqui, por exemplo, D1. Vocês conseguiram notar que a curva D1, seja o nível que ela for, ela só vai afetar o nível de preço? A quantidade é sempre a mesma, né? A quantidade de equilíbrio vai ser sempre a mesma, porque afinal de contas, o ponto que interceptar a oferta vai ser sempre sobre essa quantidade que é asterisco. Por isso que a frase é verdadeira, né? Vamos reler lá, só para todo mundo acompanhar. Quando o módulo da elasticidade de preço da demanda de um bem é superior... Se a oferta tiver elasticidade igual a zero, né? Se a oferta tivesse elasticidade igual a zero em relação ao preço, a demanda determinará unicamente o preço de equilíbrio da transação. Verdadeiro. Agora, 7. Quando o módulo da elasticidade preço da demanda por um bem é superior a 1, esse bem tem demanda elástica. Verdadeiro. A receita total se reduz quando seu preço se eleva. Também verdadeiro, pelo motivo oposto da frase que foi explorada no 2 exercícios atrás, né? Bom, agora vejam, né, o cuidado da banca de concurso em destacar aqui, ó, quando o módulo da elasticidade de preço da demanda por um bem é superior a 1. Daí alguém poderia dizer, mas choveu no molhado, a gente sabe que é sempre um número absoluto. Mas claro, ele está preocupado com recursos, né? Alguém poderia questionar. Então, como o foco dele não é ficar dizendo se o cara acertou ou não acertou por causa da questão de módulo, ele já falou, vamos utilizar valores absolutos aqui. 8. Assinale a alternativa correta quando a elasticidade de preço cruzado da demanda do bem X em relação ao Y é negativa, eles são complementares. Cadê? Cadê? Quando o preço do bem Y sobe, a curva de demanda do bem X desloca para a esquerda. Verdadeiro. Essa aqui, ó. Que é justamente o que acontece nesse contexto de bens complementares. 9. Elasticidade de preço da demanda mede quanto a quantidade demandada reage a uma mudança no preço. Sobre a elasticidade de preço da demanda, assinale a afirmativa correta. A demanda por um bem é inelástica quando a demanda responde mais que proporcionalmente. Não, é menos que proporcionalmente às variações de preço. A elasticidade de preço da demanda é calculada como variação percentual da quantidade demandada dividida pela variação percentual da renda. Não, da renda não, é do preço, né? Variação percentual... Uma variação percentual da quantidade demandada sempre tem o mesmo sinal da variação percentual do preço. Não, falso. É o oposto, né? E não é sempre também, porque tudo tem exceção, né? Aqui a gente tem exceção, que é o caso do bem de Giffen, que eu explorei no finalzinho da última aula. A demanda por um bem é elástica se a quantidade demandada responde substancialmente a mudanças no preço. É uma palavra muito ruim. Substancialmente não significa nada. Caberia um recurso aqui,
mas é só acertar que não precisa fazer recurso, né? Então essa aqui é a resposta correta. Opa! Esse aqui é o que o autor gostaria que a gente tivesse marcado como correto. Vamos só verificar a última alternativa para ter certeza? Uma maior elasticidade de preço implica uma pequena resposta. Não, uma grande resposta. Mas por que substancialmente está errado? Porque substancialmente não significa nada, né? Deveria ter dito aqui. A demanda por um bem é elástica se a quantidade demandada responde mais do que a variação percentual do preço. Aí sim. Tem que ser maior a variação na quantidade, em termos percentuais, do que a variação no preço. 11. Pulei a 10 aqui, eu deletei uma questão porque estava demais e era uma questão velha. Vejam que eu estou escolhendo umas questõezinhas bem novas para vocês aqui. Trabalho feito à mão aqui, né? Escolhendo questão por questão, lendo, refletindo o que é mais útil para a carreira de vocês aqui no futuro. Então, considere o mercado de frutas em uma região. A elasticidade de preço da demanda por laranjas é igual a menos 0,8. Você vê, né? Eu falei, é convencionado que a gente usa valores positivos, mas como o cara usou valor negativo, vou fazer o quê, né? Não dá pra fazer nada, só deixa, né? A elasticidade de preço da oferta é igual a 1,2. Recentemente, o preço das laranjas aumentou de 5 para 5,50, devido à seca que afetou a produção. Então, aumentou o preço da laranja em 10%. O impacto sobre a quantidade demandada vai ser reduzir aproximadamente 8% a quantidade demandada, ao mesmo tempo que aumenta a quantidade ofertada em 120%. Então, essa aqui é falsa. A quantidade desculpa, se era 10%, né? Aumentar em 12% a quantidade ofertada. É 10% do aumento, de 5 para 5,50, multiplicado pela elasticidade, assim que se calcula o impacto final, né? A variação percentual do preço multiplicado pela elasticidade. Então, a gente vai ter, a quantidade demandada de laranjas diminuirá, verdadeiro, em 8%, verdadeiro. Essa B a gente viu que é falsa. A demanda é inelástica, verdadeiro, 0,8, né? É menor do que 1. E a receita total dos produtores aumentará após o aumento do preço. Não, por ser isso. Fred, desculpa. Exatamente, está correto. Se aumentou o preço, por a curva de demanda ser inelástica, a gente vai ter um aumento da receita total dos produtores. 1 e 3 são corretas. Auditor aí, um saláriozinho miserável, né, de 30 mil reais. Enfim. Mais uma do Sebrasp aqui. Analista também são salários acima de 15, pelo menos, né? Mas é sempre 18, 20, 25 mil. São concursos, eu estou falando isso, claro, para vocês se empolgarem, né? Eu futuramente desejo sucesso para vocês, então já escolho concursos difíceis, mas para vocês verem como parece bobeirinha quando a gente está falando de sala de aula, porque o conteúdo é simples, né? Vocês perceberam, o conteúdo é simples, mas isso é cobrado com profundidade, não é nem com profundidade, é cobrado com frequência, com muita frequência, sempre o mesmo estilo de cobrança nos concursos, né? Então não pode errar esse tipo de concurso, esse tipo de questão. Deixa para errar as questões mais difíceis mesmo, né? Vamos lá, verdadeiro ou falso? A elasticidade de preço da demanda mede quanto a quantidade demandada responde às variações de preço. Verdadeiro. Ou seja, vamos ver se a segunda parte é verdadeira. A demanda por um bem é elástica nos casos em que a quantidade demandada responde substancialmente às variações de preço. Verdadeiro, você é substancialmente zoado de novo, né? Não significa nada substancialmente. Como é o caso de bens que dispõem de substitutos próximos. Quando tem substitutos próximos, é mais elástico. É isso que foi dito? Demanda. Isso, está correto. Porque se tem substitutos próximos, eu consigo substituir. E um impacto no preço, uma variação de preço, faz com que eu substitua rapidamente por outros produtos. Se não tiver substitutos próximos, a tendência é que a elasticidade seja muito menor desse produto, da demanda pelo produto. Então, é verdadeiro esse aqui. Está correto. Aqui, para economista, 2024, a elasticidade de preço da demanda pode ser classificada em 5 graus, sendo que um deles é denominado demanda perfeitamente inelástica.
porque a elasticidade é, nesse caso, inelástica é zero. Ou zero. Olha só que fácil se tornar economista da autoridade portuária. Essa questão foi fácil demais, né? Era só saber o conceito e a classificação. A elasticidade de preço da demanda é uma análise importante, não é uma análise, é só uma razão de percentuais, mas que seja, né? Ela, é aquele negócio, não adianta brigar com a banca também, né? A elasticidade de preço da demanda é uma análise importante para determinar a força que determinado preço de um produto tem junto aos consumidores. Parece que o cara está mentindo de tanto volta, né? A expressão matemática do conceito, agora é um conceito, antes era uma análise. A expressão matemática do conceito pode ser definida como variação percentual da quantidade dividido pela variação percentual do preço. Cadê? Aqui, ó. Preço da demanda é a variação percentual da quantidade demandada, que seria o mais correto, né? Porque a demanda é a nossa curva de demanda, dividida pela variação do preço. Mas está correto aqui também. Só um pouquinho imprecisa a linguagem. 15. Elasticidade é é uma importante análise para estratégia de curto prazo. Não é, isso aqui não é uma análise também, né? De novo, foi dito dessa forma. Pode encontrar isso em livro-texto, mas não tem pé nem cabeça, né? Como é que eu vou dizer que um coeficiente é uma análise? Enfim. Mas vocês vão se deparar com isso. Eu escolhi questões aqui de concurso que às vezes não são as melhores, mas a gente tem que se acostumar com elas também, né? Esse é o mundo real dos concursos. Elasticidade é uma importante análise para a estratégia de curto prazo, médio e longo das empresas. Daí agora o cara, na verdade, o cara não sabia o que era elasticidade e foi contratado para fazer essa questão, né? Elasticidade, preço da demanda é definida como preço da demanda, mais uma vez aí, variação percentual da quantidade demandada dividido pela variação de preço. Questão praticamente igual, né? As questões às vezes aparecem duas iguais aí porque as próprias bancas fazem as questões iguais, elas repetem. Vocês vão fazer lá a Sebrasp, faz um concurso para auditor, depois faz outro concurso para analista. E daí se depara com a mesma questão. Eu fiz bastante concurso antes de me tornar professor, né? Então, posso afirmar isso com toda certeza. Em relação à elasticidade de preço da demanda, analise afirmativa com verdadeiro e falso. A elasticidade de preço da demanda mede quanto a quantidade demandada de um bem varia para dada variação no preço. Verdadeiro, variação percentual, né? Tá meio impreciso, mas está certo. Quanto a quantidade demandada por um bem varia, não está certo, porque é variação percentual. Quanto a quantidade demandada varia em termos percentuais, está meio certo. Vamos ver se é verdadeiro e falso. Então, isso aqui, sendo a variação percentual da quantidade demandada dividido. A primeira parte não diz a segunda parte, mas o cara queria que a gente marcasse verdadeiro. A elasticidade de preço da demanda está relacionada com a inflação de demanda, com a inclinação da curva de demanda. Tem relação, mas não é direta essa relação, né? Tem alguma relação. O que teria relação mesmo seriam os coeficientes angulares, né, de uma função. Quanto mais vertical for a curva, maior a variação da quantidade demandada para uma variação de preço. Não, é falso essa parte aqui, né? Quanto mais vertical, menos está variando a quantidade dada uma variação de preço, porque o eixo Y é preço, o eixo X é quantidade. Quanto mais horizontal, mais elástico. E aqui está escrito errado, né? Menor a variação da quantidade. Não, está errado. Então, isso aqui é falsa, está invertido. Bens que possuem substitutos próximos tendem a ter mais elasticidade, uma vez que seu preço ocasiona uma grande redução na quantidade demandada e migra para o bem substituto. Verdadeiro. Bens considerados essenciais possuem baixa elasticidade. Verdadeiro também, porque se ele é essencial eu não consigo abrir mão. Não consigo deixar de consumir. E fechamos aqui as questões. A gente se encontra na semana que vem e espero ter contribuído aqui na explicação. Procurei ser muito objetivo para que não ficasse maçante, né? Então, se você perdeu alguma parte, dá um pause no vídeo, retoma, porque eu procurei não ficar repetindo para não cansar. Beleza? Valeu, pessoal. A gente se encontra na semana que vem. Quando tiverem perguntas, não deixe de anotar no papelzinho. Se for necessário, pode mandar também no Moodle. Mas prefiro que a gente converse pessoalmente, né? Eu acho mais eficiente a conversa. Mas às vezes o aluno tem mais constrangimento, fica mais sem jeito.
manda mensagem lá que eu tento responder. Não garanto com 100% de certeza, mas mandem mensagem no Moodle que eu respondo também. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço, bons estudos. A gente se encontra na semana que vem.